A legislação em massoterapia, para começar, nós temos que entender o que é legislação, né? A legislação é um conjunto de leis, um conjunto de regras que determinam uma determinada situação, uma determinada profissão, nesse caso, deve fazer. Então, a própria legislação determina o que pode e o que não pode uma determinada atividade ocupacional desenvolver na sociedade, uma vez que a sociedade se organiza de uma maneira social-democrática com o intuito de promover o bem-estar de toda a população. Então, por isso que existem regras, e essas regras que determinam a legislação. A legislação, ela existe um conjunto de normas, regras, hierarquizadas, isto é, existem legislações federais, existem legislações estaduais e existem legislações municipais. E essas hierarquizações estão diretamente submetidas à Constituição Federal. Então, não existe nenhuma legislação nessas três esferas de governo que venha de encontro ao que rege a premissa da nossa Carta Magna, da nossa máxima legislação que existe, que é a legislação federal. Então, lá na legislação federal, determina nos seus artigos 192 e 196 relacionados à área da saúde de uma forma geral. Então, em princípio, tudo segue um princípio da Constituição Federal. Por isso que existe a questão, quando se faz a parte da legislação, existe os legisladores, que são a nossa Assembleia, existe a Câmara Federal, no caso da esfera federal, existe o Senado, né, na esfera federal, e existe os deputados estaduais na esfera estadual e a Câmara de Vereadores na esfera municipal. Eles que legislam. Então, existe dentro dos legisladores, existe várias comissões. Então, tem que passar por essas várias comissões, as nossas legislações, para que elas realmente se tornem leis complementares, né? Ou emendas constitucionais. Né? Então, essas são as legislações mais importantes, por assim dizer. Aí existem as outras legislações menos importantes, que são os decretos, as portarias, né? Que regulamentam, né? E determinam o que deve ser determinado em uma determinada situação, nesse caso, uma profissão, por exemplo. Só que é interessante a gente observar que dentro de uma profissão existe a questão da regulamentação dessa profissão. E essa regulamentação ela só é feita por uma lei, um poder de lei de uma lei federal. Isso é importante determinar. Então, por exemplo, profissões consolidadas na área da saúde, como odontologia, enfermagem, o serviço social, como a farmácia, a fonoaudiologia, todas elas são regulamentadas. Então, existe uma lei federal que determina essa regulamentação. Dentro dessa lei, uma vez regulamentada essa profissão, ela vai determinar o Conselho Federal desta profissão. Né? Uma vez determinada a regulamentação da profissão, existe uma série, né, de situações que descrevem o que essa profissão faz, quais são as áreas de atuações, aonde ela pode ir, aonde ela não pode ir, e assim sucessivamente, bem como o código de ética. Uma vez criada, sendo regulamentada a profissão, que independe dela estar atuando na sociedade ou não, uma vez existe o reconhecimento da profissão, onde a sociedade reconhece que ela é importante, e existe outro ponto que é a regulamentação, que é esse conjunto de leis, normas e regras que devem ser seguidas. Tá? Então, por isso que a gente ouve muitas vezes determinar exercício ilegal da profissão. O que é esse exercício ilegal da profissão? Esse exercício ilegal da profissão significa que uma determinada pessoa ou determinada situação está entrando numa esfera de área de conhecimento de uma profissão regulamentada. Isso constitui, no mínimo, uma contravenção, até um crime, né? Dependendo do que é situado. Então, existe uma série de conjuntos de legislações que quem vai determinar isso aí são os conselhos federais, depois os conselhos regionais de uma determinada área, né? Determinada área de conhecimento, determinada de uma profissão, desde que ela esteja regulamentada. Existem esses conselhos federais que vão determinar o que eles chamam de resoluções. Essas resoluções vão determinar o que essa profissão faz, a forma de fazer,
as áreas de atuação, como o profissional deve atuar e assim sucessivamente. Então, isso é de uma forma geral. Então, existe o reconhecimento profissional, isto é, a sociedade reconhece que essa profissão é importante, e existe a regulamentação, que é o conjunto de regras, normas e leis que determinam o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Aí é que entra o ponto interessante, porque a massoterapia ela não é regulamentada. Ela é reconhecida, mas ela não é regulamentada. Tá, mas como é que nós vamos entender isso? O primeiro ponto que a gente tem que observar é que, se a gente observar toda a história da massagem, nós vamos observar que a massoterapia, por ser um terapeuta ou um profissional da área da saúde, terapeuta manual, pela massagem, nós vamos observar que a ferramenta tecnológica que nós utilizamos são as mãos. Nós temos que levar em consideração que a técnica que a gente utiliza são técnicas de massagem, manipulação e mobilizações de tecidos moles. Isto é bem significativo. Por quê? Porque a massagem, a história da massagem que vai culminar aqui no Brasil, na massoterapia, nós temos que entender que até então, né, a massagem sempre foi vista como uma arte, né? Um ofício que passa de pai para filho. Inclusive, até hoje, nós temos algumas... na desportiva, que ela se confunde muito a massagem com a desportiva, dentro do processo de evolução, como nós vimos na história da massagem, os clubes de futebol brasileiro, por exemplo, hoje todos têm massagistas, né? Então, que não tem uma formação técnica, né? Então, isso está mudando um pouco, mas ainda é muito lento, tá, esse processo de modificação desse pensamento. Então, na verdade, a importância é o massagista em si. Só que nós vimos as diferenças significativas que existem entre o massoterapeuta e o massagista. Mas como é que esse processo foi evoluindo? Então, a sociedade foi reconhecendo a importância da massagem e a do profissional massagista. Então, somente aqui no Brasil, em 1942, houve um decreto-lei, né, que regulamenta a propaganda de todas as áreas da saúde. Então, como o profissional médico, como os outros profissionais da odontologia deveriam realizar as suas propagandas. Então, foi somente em 1942 que apareceu o termo massagista. Então, começou a se determinar que existe um profissional que trabalha com a área da massagem. Em 1942. Em 1943, houve uma portaria bem importante, a portaria número 102, de 1943, que determina as instruções da profissão. Essas instruções, ela está diretamente relacionada com como essa profissão deveria atuar. Detalhe, não fala em regulamentar essa profissão de massagista, e sim determinar que deve ser realizada com um profissional, que tem uma área de formação, em algumas determinadas escolas, que tem no mínimo currículo X. Então, foi determinada primeiro algumas instruções. E detalhe, nesta portaria de 1943, ela determina que o massagista deverá ter uma prescrição médica. Então, o massagista ele só poderia atuar com uma prescrição médica. Dentro desse processo de evolução, somente em 1952, houve uma portaria número 95, que regulamenta as escolas. Então, vejam, de 43 até 52, 43 foi a instrução de como essa profissão deveria atuar. E em 52, isto é, 9 anos depois, houve a regulamentação de como as escolas deveriam atuar. Detalhe, essas escolas deveriam ter registro nas secretarias estaduais de educação. Então, vejam, que para que haja formação profissional de uma determinada área, você tem que ter uma escola que faça isso. Então, nós temos desde 42 o decreto-lei, né, que regulamenta a propaganda do massagista. Houve uma atenção pelos legisladores de que nós precisamos ter uma legislação mais específica da área da massagem, né? Então, nós vamos observar que em 1943 teve uma portaria que determina a instrução dos massagistas, e em 52, aí sim, como as escolas deveriam atuar, dentro que tenha registro na Secretaria Estadual de Educação. Mas vejam bem, que todos isso regulamentam o quê? Que existe uma propaganda do massagista, que existe como a instrução do massagista deveria ser, que deveria ser em escolas. Mas somente em 1961, que esse é considerado um grande marco, uma lei, realmente, uma lei federal, a lei número 3968, que determina o exercício da profissão. Então, foi somente em 1961 que houve qual que é o exercício da profissão. E nessa lei de 1961, que é considerado o marco da massagem no Brasil, porque existe uma lei federal para isso,
Ali fala a respeito dos massagistas, das pessoas que atuam na área da massagem, onde, novamente, deveria ser restrita a uma pessoa que tem uma formação na área da massagem, numa escola que deveria estar registrada no Conselho Estadual de Educação, e aí dentro de uma instrução profissional, certo? Mas que deveria ter uma prescrição médica. Então, vejam bem, estavam falando apenas do massagista. Mas dentro desse processo, desde 1960 até então, houve o quê? Um movimento, já junto com a reforma sanitária também, na década de 70, né? A massagem andou junto também, bem importante dentro desses movimentos sociais, onde a massagem tentou ganhar corpo, mas não somente aos massagistas, mas também os terapeutas naturais que atuam na área da massagem. Então, todos que atuavam na área da massagem, houve um movimento significativo de reconhecimento social para que haja a regulamentação da profissão. Mas foi dentro desse processo da legislação, dentro desse processo de reconhecimento da área, do profissional da área da massagem, o ponto relevante desde 61 foi só em 2002. Este em 2002, sim, foi bem importante, porque em 2002, do Ministério do Trabalho, houve o reconhecimento, né, onde existe o CBO, uma classificação brasileira de ocupação, número 3221, onde, se você assinar uma carteira de trabalho, você vai ter um registro de CBO lá. Então, o Ministério do Trabalho já reconhece a importância do massoterapeuta, onde existe uma classificação brasileira de ocupação específica de massoterapeuta. Isso é bem importante. Dentro desse processo de evolução, em 2003, houve a modificação do nome de massagista e de massagem para o termo de massoterapeuta, efetivamente. Em 2004, houve um movimento nacional de reunião de todas as escolas que atuavam na formação da área da massagem, isto é, existia até então o massagista, para que realmente houvesse essa mudança. Então, a partir de 2003, houve, junto com a força dentro do Ministério do Trabalho, de que houve uma classificação brasileira de ocupação de massoterapia. Então, houve esse movimento para que haja a formação do massoterapeuta. Então, a partir daí, começou-se uma discussão de 2004 de como deveria ser a formação, somente a formação do profissional massoterapeuta, que culminou em 2008, né, no Conselho Nacional de Educação, né, lá no Ministério da Educação e Cultura, o famoso Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Então, ali em 2008, foi um marco significativo dentro de um reconhecimento de que todo profissional que atua na área da massagem deveria ter a formação técnica. Isto é bem significativo. Quem determinou isso foi o Ministério do Trabalho, desde 2002, que culminou em 2008 com o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, onde se tem o curso técnico em massoterapia. Lá no curso de técnico em massoterapia, determina que é o profissional da área da saúde, que é a área que atua na terapia manual, pela massagem, com formação técnica na área de massagem ocidental e de massagem oriental. Isso está determinado no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. Isso é muito importante e bem significativo de processo de evolução. Só que existe uma situação muito importante. Tudo isso é um reconhecimento da evolução da massagem para o massoterapeuta. Porém, o massoterapeuta, a profissão massoterapia, ela não é regulamentada. Hoje, desde 2001, tem uma briga significativa de associações, né, e de conselhos, supostamente ditos como os conselhos, né, tais como Combramasso, que fica em São Paulo, né, o Conselho dos Massoterapeutas, para fins que haja uma regulamentação dessa profissão, Combramasso em São Paulo, e a Branca, Associação Brasileira dos Massoterapeutas Clínicos, que fica no Rio de Janeiro. Essas são as duas áreas, duas associações, bem significativas, que é importante todo massoterapeuta entrar em contato, porque eles são movimentos sociais bem importantes, que estão diretamente relacionados com brigando pela regulamentação da profissão. Isto é significativo. E somente em 2011 começou a tramitar no Congresso Nacional e na área legislativa, no nível federal, o projeto de lei para que haja regulamentação. Hoje, o projeto de lei número 13 de 2016
ele está no Senado Federal e está na Comissão de Assuntos Sociais, hoje, para que haja uma regulamentação. Está nos estágios das comissões do Senado. Depois que ele passar por todas as comissões do Senado, sendo aprovados, aí sim vai para a sanção presidencial. Veja bem, a regulamentação da profissão, para que se crie um Conselho Federal de Massoterapia, para que haja resoluções, determinação da área da profissão, o que essa profissão faz, as outras profissões não podem invadir uma determinada área da massoterapia. Isso é uma discussão que está acontecendo hoje no Senado Federal. O relator é o senador Randolfo Rodrigues, certo? Então, eu oriento que todos os colegas entrem em contato com o senador para saber até que pé está essa discussão. Então, existe uma câmara temática, né? Existe uma câmara temática que está sendo discutido isso, e tem alguns conselhos, como o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Educação Física, de Fisioterapia, desculpe, então o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Fisioterapia, são as duas profissões que estão encabeçando esse processo de regulamentação, junto com a BRANC, que nós já começamos, junto com o Combramasso, tendo esse processo de discussão. Então, entrem no Senado Federal para observar como é que está hoje essa questão da regulamentação da profissão. Uma vez regulamentada a profissão, nós entramos numa situação importante, que é o quê? São as áreas de atuação. Mas como massoterapeuta, onde o massoterapeuta atua? Atua com pessoas, certo? Se ele atua com pessoas, existe um código de ética profissional. Esse código de ética profissional é determinado de código de ética do profissional da saúde. Todas as profissões regulamentadas, todas as profissões têm um código de ética. Então, esse código de ética ele é estruturado dentro de uma ética. O que é ética? É o ethos. E é a relação que existe entre uma pessoa com a outra. Isto é um comportamento humano, de como uma pessoa se comporta com outra. Isso é ética, certo? É de você tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Essa questão da ética que existe. Dentro de uma ética profissional, nós entramos baseado num preceito moral. O que é preceito moral? Preceito moral é tudo aquilo que existe de normas e regras determinadas para a sociedade que você siga. Uma coisa é você se relacionar com as outras pessoas, isso é ética. Outra coisa é você se relacionar com essa pessoa dentro de uma norma, de uma instituição, dentro de uma norma que regula, que normatiza como a sociedade se comporta. Isso é moral. Então, nós temos que estar dentro de uma moral e dentro de uma ética. Isso é muito importante e significativo. Existe um outro ponto também, que é a parte da bioética. O que é bioética? A bioética é a parte da filosofia, da ética, por assim dizer, dentro da biologia. Isto é, não causar o mal ao outro dentro de bases científicas, e não no achismo. Isso é que nós chamamos de bioética. Então, até que ponto cabe você fazer uma determinada ação, uma determinada pesquisa, sendo que você vai causar um mal maior para uma determinada pessoa. Isto a bioética determina. Então, o massoterapeuta está dentro desses princípios, da moral, dentro de normas e regras determinadas pela sociedade, dentro da ética, do relacionamento que existe de uma pessoa com a outra, dentro desse relacionamento humano, de tratar o outro como assim gostaria de ser tratado, e a bioética que determina que tudo baseado em ciência, isto é, sabendo que você não pode causar um mal maior ao outro dentro das suas condutas profissionais. E o quarto ponto, que é a deontologia. A deontologia, ela é uma área de estudos da filosofia muito importante, que vai determinar o quê? Que é como a profissão realmente deve atuar. Então, é ética, bioética, moral dentro da sua profissão. Todo esse conjunto relacionados está determinando como o profissional deve atuar. Isso está na regulamentação. Como a massoterapia não existe uma regulamentação, nós temos que estudar a ética, a bioética, a moral e a deontologia para montarmos e estruturarmos as formas, porque as outras profissões da área da saúde, não distante da nossa, elas já determinam as suas normas e o seu código de ética profissional que eles dizem, né? Então, o massoterapeuta também terá um código de ética, mas independente de nós termos ou não, hoje, nós temos que atuar dentro desses 4 princípios, desses 4 pilares da ética, bioética, moral e a deontologia. Isso é bem importante para a gente, porque isso dá nossos relacionamentos, da importância que é de nós tratarmos com a outra pessoa. Dentro desse princípio, nós entramos num outro questionamento, de como nós deveremos chamar, como nós deveremos nos direcionar a essa pessoa. Nós podemos chamá-la de cidadão, não está errado você chamá-la de cidadão. Nós podemos chamá-la de pessoa, certo? Podemos chamá-la de qualquer situação.
Agora, se nós pensarmos na área da saúde, existem as situações que são importantes. A maioria dos profissionais da saúde se direciona para uma pessoa de ser paciente. Ah, ele é meu paciente. Só que se a gente parar para pensar, o paciente ele é paciencioso, é aquele que aceita, dá sinal de passivo. Hoje, dentro de um princípio de ética, bioética moral e deontologia, não cabe mais. Existe uma relação de trocas que existem sociais. A ética determina isso. Não é isso? Que existe essa relação íntima entre uma pessoa e outra, e um estreitamento de vínculo dentro de uma escuta qualificada. Você saber ouvir, para que você saber o que você vai fazer, sim ou não, o paciente não determina isso. Então, se você chegar, ele é paciencioso, ele simplesmente está ali e vai aceitar aquilo que você está determinando. Então, eu tenho conhecimento e ele não tem. Então, não é que seja errado isso, mas existe um contraponto de como você vai conversar com os outros profissionais e determinar se ele é paciente ou não. É uma dúvida. Tanto é que, dentro desses preceitos de ética, moral, a moral nem tanto, né? Existe uma legislação, mas a bioética e a deontologia, a gente cabe bastante essas discussões, principalmente no ethos, né? Na ética, essa discussão, será que a gente deve chamar a pessoa de paciente mesmo? Outra situação é o cliente. Existe um grande levante desse termo, de utilizarmos a parte do termo cliente. Até porque o paciente está muitas profissões determinam que o paciente é mais relacionado a uma determinada área, com a medicina, fisioterapia, a fonoaudiologia, então envolve muito tratamento e tal, mas é uma discussão bem significativa, é uma discussão que está fervendo bastante hoje na área da saúde. Como nós falamos, é a questão do cliente. O cliente é uma relação de mercadoria. O que é isso? Existe uma relação de troca. Eu lhe dou o meu conhecimento e você me dá o dinheiro. Então, essa relação do cliente é meio complicado você tratar isso, né? Então, o comércio utiliza isso de uma forma bem interessante, né? Então, eu tenho que tratar bem o meu cliente para que ele volte. Até que ponto o profissional da saúde, veja bem, profissional da saúde no seu conceito ampliado de saúde, determinação e condição social, veja bem, nós estamos falando de prevenção, nós estamos falando de recuperação, nós estamos falando de correção, nós estamos falando de reabilitação, então nós estamos falando de uma série de situações relacionadas à saúde, que está diretamente relacionada à sua condição e determinação social. Até que ponto eu tenho que fidelizar um cliente para eu poder ter o dinheiro, para que eu consiga ter essa relação de troca? É um questionamento, certo? Outra pessoa diz, é o usuário. Né? Eu vou falando com o usuário, o usuário é aquilo que usa. E a área da saúde não é uma questão de ser usada ou não. Né? Nós falamos de assistência à saúde. Né? Então, o que é isso? É o suporte profissional dentro da tua área de conhecimento que vai dar o suporte dele na sua condição de saúde. Lembrando, o conceito de saúde é um conceito ampliado de saúde. E ele não vai lá e usa uma situação ou não. É uma discussão. E cabe essa discussão hoje significativa. Hoje, é um termo o mais aceito, ou digamos, o menos contraditório, é o termo interagente. Por que a gente fala termo interagente? É um processo de interação. Existe uma troca realmente. Então, não existe alguém que tenha o conhecimento e alguém que não tem o conhecimento. O que existe, na verdade, é uma relação de interação. E é baseado nesta interação que eu vou determinar o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer e as orientações que eu vou dar. Então, essa interação que existe entre um profissional e essa pessoa que vai ser assistida, ela é significativamente importante termos esse hábito, sabemos que nós estamos, na verdade, com uma interação entre um profissional e uma pessoa que necessita da assistência em saúde.